Então, o objetivo aqui é falar sobre entesopatias, inflamatória mecânica, como diferenciar na imagem. Vou falar de uma maneira rápida para que as pessoas assistam vídeos demorados, então não reclamem da velocidade. Então, o conceito é que a êntese é a inserção desses tendões, ligamentos e cápsulas no osso, e essa inserção tem a função de ancoragem, transmitindo as forças provenientes dos músculos e gravitacionais para o osso. E também tem função de promoção de crescimento, por exemplo, nas apófises. São divididas em fibrosas e fibrocartilaginosas. As fibrosas são caracterizadas por uma inserção direta das fibras colágenas no periósteo ou no osso, e as fibrocartilaginosas, uma divisão em 4 zonas. A primeira zona é essa de tecido denso de colágeno, passando por uma camada de fibrocartilagem não calcificada, em seguida o tide mark, que é a divisão da fibrocartilagem não calcificada para calcificada, e por último o osso. Então são essas 4 camadas da êntese fibrocartilaginosa. Aqui um exemplo de uma êntese fibrocartilaginosa muito característica, que é a inserção do tendão calcâneo, fibras de colágeno, fibrocartilagem e depois osso. Também tem fibrocartilagem no periósteo e no fundo do tendão, chamada de fibrocartilagem de sesamoide, essa última, para amortecer e conter um pouco a força de compressão que é resultante da ação desse tendão, e isso acaba comprimindo as fibras. E essas fibras comprimidas com a fibra cartilaginosa, a fibrocartilagem aposta, ficam amortecidas. Para que haja nutrição de toda essa fibrocartilagem, há um revestimento sinovial, a bursa retrocalcaniana. Esse revestimento sinovial embebe a fibrocartilagem, nutrindo-a. A êntese pode ser encarada dessa maneira, como somente a inserção, ou como um conjunto de estruturas que circundam também essa inserção, que é denominado de órgão-êntese. Então, uma das estruturas que compõem o órgão-êntese é o tecido adiposo. O tecido adiposo que pode ser distribuído entre as fibras, pode ser distribuído ao redor do tendão, no segmento insercional, como aqui a gordura suprapatelar, e todas essas gorduras permeadas por nervos e vasos, então tem uma função de sustentação do tecido, com sendo meio para a passagem dessas estruturas vasculares e nervosas. Aqui um exemplo do tendão patelar, mostrando que não tem aquela mesma característica vista no tendão quadríceps de gordura intratendínea, mas tem a gordura peritendina, peritendina, o tecido gorduroso de Hoffa na porção mais distal. E lembrem que aqui na camada profunda do tendão, vejam, tem uma bursa também. Então, é uma êntese que também é caracterizada por essa constituição de múltiplos tecidos. Então, o órgão êntese. A êntese funcional é na deflexão dos tendões. Esses tendões que defletem, eles acabam exercendo força de compressão no osso, que é vizinho. Nessa região de compressão, vejam que há mais hipovascularização, e essa hipovascularização se decorre da presença de fibrocartilagem na porção profunda do tendão e também no periósteo adjacente, então aqui na porção retromaleolar. E a posição das estruturas, semelhante ao que eu falei agora há pouco para o calcâneo, tudo revestido por sinóvia, a bainha sinovial, que joga líquido sinovial e nutre essa região. Então o objetivo é falar da diferenciação de mecânica inflamatória. A mecânica ocorre mais comumente com uma inflamação de baixo grau, e se discute até que se há um processo inflamatório realmente, e as inflamatórias, como exemplo aqui as espondiloartrites, cursam com uma inflamação de intensidade maior. Essa inflamação de intensidade maior na êntese leva à inflamação dos tecidos vizinhos, o órgão êntese, com osteite reacional, sinovite, edema da gordura, e esse edema mais intenso, a reabsorção com destruição óssea, formação de erosões e depois em seguida a fase de reparo. Já desculpa, só um minuto, essas doenças elas evoluem com atividades inflamatórias de surtos e remissões, então períodos de remissão podem ser períodos sem atividade inflamatória, o que pode dificultar o diagnóstico nessas fases, né? Não se encarando essas entesopatias como inflamatórias, uma vez que você está vendo ela numa fase sem inflamação. Já na mecânica, a inflamação é bem leve, não tem erosão, e são
um fato que ajuda bastante no diagnóstico diferencial, então é muito raro ter erosão nas mecânicas e o reparo ele é lento, é um processo que é mais moroso e decorre ou percorre vários anos para ser finalizado, né? As lesões crônicas e a reparação, a erosão e a reparação, nós vamos ver na radiografia e na tomografia, por exemplo, já na ressonância e no ultrassom, nós conseguimos ver, além disso, também as alterações inflamatórias, tornando esses métodos mais sensíveis. Um exemplo do raio-x mostrando erosão na região posterior do calcâneo favorece doença inflamatória. Veja a diferença para um entesófito mecânico mais bem delimitado. Observem a irregularidade toda do osso nessa região, e aqui o osso bem regular, mostrando dois entesófitos, um com mecânico e um outro irregular, com esse contorno mais frangeado, que é denominado na literatura de fluff, esse aspecto frangeado, que favorece, esse aqui favorece doença inflamatória. A ultrassonografia pode ser útil na detecção do fluxo, das erosões, que é um método de imagem que é mais sensível comparado com o raio-x para detecção de erosões. Quando comparamos, usamos como padrão ouro a ressonância. Então, diante de uma erosão duvidosa ou não caracterizada na radiografia, persistindo a suspeita, a ultrassonografia pode ser útil na detecção da erosão, que é importante para o diagnóstico diferencial. A ultrassonografia ela identifica essas alterações ósseas, como diz para o raio-x, vejam a irregularidade óssea intensa na êntese tendocalcâneo, mas também identifica alterações do tendão e dos tecidos vizinhos. Então vejam que o tendão aqui em cima é normal, e mais distal há uma perda desse padrão fibrilar hiperecogênico, várias linhas, para um padrão mais hipercogênico, mais escuro e heterogêneo, que caracteriza a entesopatia. Vejam que há um espessamento do tecido, do tendão, então é um conjunto de espessamento, alteração da ecogenicidade, perda do padrão fibrilar e as alterações ósseas descritas anteriormente. Pode-se também, em tendões que têm bursa adjacente, identificar a bursite e calcificações nos segmentos tendinos. O Doppler é bem discutido na literatura, que como sendo um método que poderia ajudar. O Doppler ele caracteriza o fluxo dependendo da quantidade, do calibre do vaso e da velocidade desse fluxo nos vasos daquele tecido. Esse produto, velocidade versus calibre, quando colocado, só para exemplificar, aqui no eixo X, a gente vê que para o Color Doppler existe uma maior dificuldade da detecção do fluxo comparado com, então, uma maior área cega comparada com o Power Doppler, que detecta o fluxo com mais facilidade. O Power Doppler, além disso, ele independe do ângulo que está ensonando, então facilita, é por isso que esse método deve ser utilizado mais. Sempre lembrar que nós detectamos parte do fluxo e, obviamente, nos tecidos que não vemos fluxo, não significa que não tem. A avaliação Doppler deve ser realizada com cuidado de evitar o tendão numa posição de tensão. Então, essa posição seria a correta. Observem aqui, na posição de tensão não há fluxo, na posição de estendida há fluxo mais fácil de ser detectado. Aqui todas as posições para caracterizar fluxo no tendão antes do calcâneo, no epicôndilo lateral e no húmero. Tomar cuidado para ajustar os parâmetros do Doppler. Aqui caracterizados fluxos em vários segmentos, então na junção do tendão com a cortical, a êntese, onde há também uma erosão, segmento distal do tendão e na bursa retrocalcaniana. Todos esses segmentos que caracterizam fluxo, eles foram avaliados em alguns estudos e vejam que há uma controvérsia se é útil, né? Esse estudo, por exemplo, diz que não há muita utilidade na detecção de fluxo. Esse outro fala que é maior nos pacientes que têm doenças inflamatórias comparado com o controle. E esses outros estudos são bem encorajadores em dizer que o fluxo nos pacientes com espondiloartrite são detectados frequentemente, comparado com o controle, que quase nunca é detectado.
aqui o exemplo, e nesse outro estudo ele até estimula a usar o Doppler como um critério para diagnóstico, mas nós sabemos que pela prática a detecção de fluxo não é tão específica assim para doença inflamatória. Vejam alguns estudos que trabalham com pacientes que têm doenças mecânicas, tendinopatias e entesopatias, e é muito frequente detectar fluxo nesses pacientes sem detecção, só com dor, sem doença inflamatória de base, principalmente naqueles pacientes que são atletas. Então, se acredita que por essa frequência alta de fluxo em pacientes atletas, mesmo assintomáticos, há uma relação entre a atividade física que o paciente exerce, a carga que ele põe e a capacidade nossa de detectar fluxo. O fluxo também ele pode ser decorrente de inflamação em tecidos vizinhos. Então, esse é um caso de artrite reumatoide, tendão patelar, há uma sinovite da bursa infrapatelar profunda e essa inflamação ela se espalha para o tecido vizinho. Fluxo é bastante frequente também no tendão comum dos extensores, nos pacientes com epicondilite, então é difícil, imagine usar isso como critério diagnóstico de doença inflamatória. E agora passa para a avaliação por ressonância. Veja um caso que tem uma erosão no calcâneo, 32 anos masculino, algumas alterações leves das sacroiliacas, e quando queremos avaliar isso por ressonância, principalmente essa alteração estrutural, a sequência T1 é a melhor. Então fica aqui claro que há uma erosão e essa erosão bem na vizinhança da bursa infrapatelar, da bursa retrocalcaniana. Quando o nosso objetivo é avaliar inflamação, vamos buscar nas sequências no T2 FET e no T1 gadoline para tentar identificar esse aumento de permeabilidade capilar e a passagem de contraste ou de líquido, né, para o interstício. Vejam aqui um exemplo de um caso sem inflamação, tem entesopatia, tem espessamento, tem entesófito, mas não tem inflamação. E aqui um outro caso com espessamento, alteração de sinal na inserção do tendão, osteite, que é a inflamação aqui no osso, num paciente que, pela história, vocês vão ver que ajuda bastante. Então, a inflamação, como nesse caso, sem presença de erosão, sem erosão, a gente tem que buscar outros dados clínicos para poder ir em direção a inflamatório ou mecânico. Nesse caso, mais para inflamatório pelos dados clínicos. Nesse outro caso, mais mecânico também pelos dados clínicos. A paciente tinha paresia do outro lado, recente, para um AVC, e aí começou mais a usar esse membro e surgiu essa entesopatia com características inflamatórias, mas a etiologia aqui era mecânica. Um exemplo bem interessante de uma sinovite retrocalcaniana, com inflamação também no osso adjacente. Isso, depois de alguns meses, superajuntou com uma inflamação no maléolo, sinovite na bainha tendínea, osteite no sustentáculo adutado, sinovite aqui no recesso. Então, um conjunto de inflamações na êntese funcional, por exemplo, aqui no tibial posterior, no complexo sinóvia êntese, por exemplo, aqui junto ao ligamento deltoide, e um paciente que, com essas características, pensa-se em doença inflamatória de base. Na época ele ainda não tinha alteração de sacroiliaca, que veio surgir depois uma espondiloartrite, uma artrite reativa, a síndrome de Reiter. A psoríase, uma das características é a dactilite. A dactilite na ressonância se caracteriza todo esse processo inflamatório da bainha sinovial, inserção tendínea, de polias, como demonstrado aqui nesse estudo, e também nos segmentos mais distais, inserção da banda terminal do extensor, o que pode se relacionar com alterações ungueais por todo esse imbricamento entre a êntese e a região da matriz ungueal. Casos de ênteses inflamadas com espessamento e alteração de sinal na estrutura densa de colágeno, mas não no osso, com sinóvia ao lado inflamada, como mostra aqui nessa região que tem esse recesso sinovial no hálux,
muitas vezes traz dúvida, será que isso é uma entesite ou não? Nessas inflamações sem a osteite, futuramente talvez as sequências ultrashort ajudem a quantificar o prolongamento do valor do T2 e talvez diferenciar. A avaliação do corpo é buscar a inflamação das lentes em diversos segmentos, com a ressonância do corpo total ou com ultrassonografias de vários segmentos. Aqui é um exemplo da ressonância do corpo total. Vejam imagens. O objetivo é avaliar as principais ênteses. São feitas aquisições bem focadas, direcionadas para os joelhos e tornozelos, onde comumente há doença inflamatória. E com base nessas avaliações é possível ajudar a dizer se há uma inflamação na êntese, qual é a intensidade dessa inflamação e qual a distribuição. Quando se consideram várias ênteses, esse conjunto todo pode ajudar no diagnóstico diferencial. Não é só mecânico e espondiloartrite, existem uma série de outras doenças que podem acometer a tendão e êntese. Aqui um exemplo de um raio-x que mostra uma deposição de microcristais de cálcio no tendão calcâneo na face plantar. Então, como diagnóstico diferencial, observe que há toda a alteração de sinal, espessamento do tendão na ressonância, com um pouquinho de edema ao redor, mas aí, veja, não é nem mecânico, nem espondiloartrite. Então, lembrar de outros diagnósticos. Como mensagem, as entesopatias mecânicas têm alta prevalência e essa prevalência é crescente. Acometem mais os membros inferiores, mas também as inflamatórias acometem mais os membros inferiores, então isso é difícil ser utilizado para diferenciação. A erosão e o entesófito favorecem as inflamatórias. A ressonância Doppler detecta a atividade inflamatória e estrutural, pode ajudar no diagnóstico diferencial, mas tomar cuidado que isso não é exclusivo de doenças inflamatórias. Então, pacientes que estão usando muito essa êntese e principalmente que mudaram no curso dos últimos meses, por exemplo, o uso, a intensidade de uso, podem apresentar alterações inflamatórias que confundem. A presença de osteite e sinovite sugere inflamatória, mas, mais uma vez, não é nada exclusiva e exames de múltiplos sítios, ressonância, ultrassom, podem ajudar em casos difíceis. Obrigado.